Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, estamos no quarto domingo de São Mateus, onde hoje a leitura dedicada para este evangelho é a cura do servo do centurião. Grandes profundezas podemos tirar de ensinamentos terapêuticos para a nossa vida cotidiana a respeito desse maravilhoso evangelho, onde um homem que era alheio às tribos de Israel, que não era descendente de Abraão, Isaac e Jacó, ha manifestado em Deus um sentimento que praticamente seria muito impossível se formos analisar pelas condições normais, que Deus se maravilhou, que Deus se admirou com alguma coisa. Ora, para que nós seres humanos, criaturas, se admirem de algo, é algo natural, porque nós somos criados e sempre há algo que nos deparemos que nos causará encanto, admiração. Seja um sentimento, seja uma paisagem, seja uma circunstância, seja uma vitória adquirida na vida. Mas para que se diga que Deus se admira de algo, esse algo tem que ser algo realmente muito, muito especial. E o que é que faz com que Deus se admire de algo, já que Ele é Deus e em si mesmo é a plenitude de todas as bênçãos, é a plenitude de toda a magnitude, magnificência da criação? O que é que pode fazer Deus se admirar se Ele em si tem tudo, é tudo, sempre foi, é e sempre será, conhece tudo, conhece a todos? O que é que pode fazer que Deus se admire? E existe uma coisa, meus amados cristãos ortodoxos, que realmente faz com que Deus se admire, mesmo que seja Deus e que nada para Ele seja novidade, que é a fé. Quando Ele observa que um ser humano tem verdadeira fé nele, Ele se admira. E o que significa um ser humano ter verdadeira fé em Deus, uma fé que cause admiração em Deus, ao ponto de nosso Senhor Jesus Cristo dizer que realmente se admirou de ver tal fé do centurião em Israel como nunca havia visto. Vamos agora, com a ajuda de nossos santos padres, tentarmos sondar que tipo de fé era essa fé do centurião e por que é que ela fez com que nosso Senhor se admirasse tanto e proclamasse que isso realmente o agradou e não havia visto tal coisa ainda em Israel. Primeiramente, o que significa? Quais são as características de uma verdadeira e profunda fé em Deus? Significa confiar plenamente nele. Aquele que tem fé em Deus confia mais em Deus do que até em si mesmo. Não há nada que o faça confiar mais em si ou em alguma circunstância do que o próprio Deus. Essa é a verdadeira fé e a característica que nos define o que seria fé em Deus. Uma confiança inabalável em Deus, mais do que os meios que nos são disponíveis, mais do que as nossas facilidades, mais do que os nossos empreendimentos, mais do que a nossa força de trabalho, mais do que a nossa inteligência. Crer em Deus significa isto: ter confiança absoluta nele e nele em primeiro lugar. Ademais de, claro, as outras características da fé, que além da confiança, significa a fé enquanto confissão de fé, enquanto conhecimento do Deus verdadeiro no que se diz respeito à doutrina. Isso também, claro, que define o que é a fé que agrada a Deus, a fé doutrinal, a fé que adora o Deus verdadeiro e distingue tudo o que Deus é do que Deus não é muito bem, que essa é a fé ortodoxa, que clinicamente nos diz todas as características do que pertence ou não a Deus. Doutrinariamente falando, essa chamada confissão de fé também é uma das características da fé em Deus. Mas o ponto que nós queremos aqui abordar nesse evangelho é justamente esse lado da fé, que significa confiança total em Deus, absoluta em Deus, acima de qualquer coisa. Inclusive confiando em Deus mais do que em nós mesmos. E na nossa própria capacidade, inteligência, força, coragem, seja o que for. E essas características desta fé que agrada a Deus, elas não nascem do nada. Para que tenhamos uma fé na qual, de fato, confiamos plenamente em Deus, acima de qualquer outro meio, coisa ou afim, essa fé tem que ter uma base, um fundamento. Assim como uma casa, para que sua estrutura não comece a rachar com o tempo, não comece a desmoronar, precisa ter primeiro um primeiro fundamento bem lançado, um alicerce lançado. Assim a fé, para que lá na frente, diante das coisas que muitas vezes não vão nos agradar, principalmente as tragédias, as mortes, as doenças, as enfermidades, as contrariações,
as traições, os desânimos, tudo isso sabemos que não, a vida não é um romantismo. A vida é feita de altos e baixos, de momentos bons, momentos ruins. Nem tudo será sempre bom, nem tudo será sempre ruim. Há momentos de paz, há momentos de guerra, há momentos de aflição, há momentos de consolação. E isso não deveria ser novidade para ninguém. Mas especialmente na sua sociedade muito hedonista, eles querem romantizar tudo e achar que realmente podemos fabricar um tipo de via sacra, onde não há nenhum tipo de abordagem do mal, ou das dissensões, ou das guerras. Vive-se esse fomento de utopias na mente moderna. Mas isso é uma desilusão. É o que nós chamamos planeta, um prelest, uma maneira de estar voando por aí com a mente vazia, em ilusão espiritual. Não existe, jamais existirá uma vida que seja ausente de tristezas, de dores, de perda, de convivência com a morte de entes queridos, ou a nossa, ou enfermidades, ou doenças, ou altos e baixos. Não existe saúde perfeita, não existe vida econômica perfeita, não existe nação perfeita, não existe casamento perfeito. O matrimônio é feito de duas partes imperfeitas, o homem perfeito ou a mulher imperfeita, que decidem nunca desistirem um do outro. E esse é o matrimônio perfeito. Nada mais, nada menos que isso. Mas as pessoas querem buscar uma conjectura, uma expectativa de ter um parceiro que lhes agradará em tudo, em todos os tempos, em todos os lugares. Isso não ocorrerá. Porque às vezes nosso parceiro estará muito mais correto do que nós. Isso vai nos contrariar. Às vezes ele estará muito mais errado que nós. Isso também vai nos contrariar. E a verdade verdadeira é que a sociedade é feita dessa maneira. Também de homens e mulheres imperfeitos que, caso decidam se autocomplementarem psicossomaticamente, sem competição, nem o homem se achando melhor que a mulher melhor que o homem, mas apenas se complementando em suas respectivas funções que cabe a cada um, nós temos aí uma sociedade perfeita, de pessoas imperfeitas, assim mesmo o matrimônio. A pequena primeira sociedade maravilhosa que Deus nos dá é a família que nascemos. Ou se somos órfãos, da família que vai nos adotar. Da entidade que nos adotará. Que será sempre feita de homens e mulheres imperfeitos. E se no quesito do matrimônio, muito importante ressaltar que o matrimônio perfeito é feito de uma mulher perfeita, um homem perfeito, que ambos decidem nunca desistir um do outro. E esse é o máximo do matrimônio perfeito. Tendo visto tudo isso, nós sabemos que essas circunstâncias todas vão nos visitar, ora nos consolando, ora nos abalando, mas se temos um fundamento bem lançado, um alicerce bem compactado, bem batido, com boa pedra batida, com bom radier, uma boa estrutura de colunas, o que nós teremos aí? Um edifício que pode até mesmo vir a resistir a terremotos, a todo tipo de atividade sísmica até. E esse fundamento que faz com que a fé esteja sempre bem estruturada, e não uma fé frágil, uma fé suave, uma fé molenga, uma fé que simplesmente é uma fé eufórica, mas que quando vem as tribulações, essa fé é arrancada rapidamente como uma planta que não tem muitas raízes e é levada pelas inundações. Assim também uma fé que não é lançada pelo alicerce fundamental. Qual é esse alicerce fundamental da fé? A humildade. Nós vemos que o próprio centurião, quando eles abordam nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele aproxima-se dele com uma fé inabalável. Ele simplesmente aborda nosso Senhor Jesus Cristo, e vendo que ele houve uma oportunidade de cura para o seu servo, muito potencialmente devido ao fato de que todos os seus recursos que ele havia feito já haviam se esgotado e nada havia curado o seu servo. Então se aproximou daquele homem ao qual estava sendo aclamado por Israel com fama de cura, e com uma fé que nasce de um alicerce que nós já constataremos, aproxima-se dele e diz: Senhor, meu servo está doente, necessita de cura. E vemos agora a investigação sobre essa fé, que era uma fé inabalável pouco a pouco, e o primeiro alicerce dela é a humildade, porque o Senhor disse a ele: sim, vamos lá, irei curá-lo. E qual foi a medida que este centurião, o qual possuía vários tipos de
honrarias do Império Romano, chega e diz para ele, o judeu da Galileia, que estava vagando de Cafarnaum, sua cidade, e daqueles arredores, o homem que para o Império Romano era um Zé Ninguém. No entanto, com uma fé alicerçada na humildade, ele diz, não é necessário que vás até ele, porque eu não sou digno que tu entres em minha morada. Basta que tu digas uma palavra e está resolvido, porque eu também tenho pessoas ao meu comando, e soldados ao meu comando. E digo, a um vai e ele vai, a outro vem e ele vem. Então eu sei o que é ordenar, o comando de ordem. Basta que tu digas e tudo se resolverá. Vejam aqui duas características fundamentais da fé do centurião. Primeiro, uma confiança inabalável, de que bastava que nosso Senhor proferisse uma palavra à distância, e isso já se resolveria. Mas vemos que o fundamento dessa fé inabalável estava na humildade de ele não se sentir digno, de que esse homem, que aparentemente ao Império Romano era um Zé Ninguém, para ele tornou-se de estima pela fama ao qual ele havia investigado, havia escutado. E aquele que está pronto no seu coração, com a consciência, com humildade, em geral, reconhece a verdade da palavra de Deus, assim que se depara com ela. E como vemos aqui que o coração do centurião era fundamentado na fé, porque ele sentiu-se indigno de um homem que tivesse tal autoridade sobre as doenças, que tivesse esta fama, não à toa, mas fundamentada nos milagres que havia realizado. Se esse homem realizou tantos e tantos milagres, neste caso, é claro que ele também pode fazê-lo. E o que faz o milagre? Não é a presença, mas o poder inerente a esta pessoa. Logo, tendo fé de que esse homem tem o poder de curar, basta que ele diga, porque na minha morada eu sinto indigno de receber tal autoridade, que diante do Império Romano é um Zé Ninguém, mas diante da estima pessoal do povo que o segue, está sendo aclamado como o Messias, como o enviado, o escolhido, o ungido. Sabe-se lá o que a religião dos judeus diria, mas eu, como cidadão romano, creio e confesso. Esse homem tem poder de cura. É um homem especial, se vê. Tem algo dele que me faz sentir indigno de que ele vá até a minha morada. Percebam que o alicerce da fé do centurião, que era uma fé com confiança inabalável, possuía o alicerce fundamentado da humildade. E a humildade, portanto, meus amados cristãos ortodoxos, é o fundamento pelo qual nós saberemos sempre que a nossa fé não será corroída, oxidada, machucada, destroçada, quando vierem as tribulações, as circunstâncias que são normais para o mundo de seres humanos caídos, que são tragédia, roubo, ladrão, ou seja, estupros, violações, todo tipo de iniquidade, todo tipo de injustiça, todo tipo de maldade. E aquele que pensa, mas onde está Deus que não nos protege? Deus está sempre nos protegendo. Caso Ele não nos protegesse, certamente o caos da nossa vida seria muito, muito, muito maior. E é um perigo muito grande pensar que Deus está permitindo o mal em nossa vida, de maneira alguma. Deus não permite o mal a ninguém. Entretanto, Ele também não viola o livre-arbítrio de todos, inclusive os maus. E as consequências das atitudes dos maus, neste mundo injusto, ressoam, sobre os inocentes. Infelizmente, essa é a vida, é a realidade. Há que dar a cara a tapa. Não adianta querer forjar e viver no mundo de ilusões. Infelizmente, existe o mundo caído, existem pessoas que são mais um pouco tendências ao mal do que outras, mas nem todo mundo é perfeitamente bom, nem todo mundo é de todo mal. Todo homem mau já fez alguma coisa de bem na vida, e todo homem bom já cometeu erros na sua vida. E essa é a vida real. E as consequências do erro de todos nós constroem esse mundo caído, cheio de entraves. E Deus não tem absolutamente nada a ver com isso. E pelas leis naturais das consciências, não pode Deus chegar e começar a neutralizar o livre-arbítrio de todos. Porque então não seria mais um Deus, e nós não seríamos mais criaturas livres. Seria simplesmente um ditador que manipularia as atitudes de todos como se fossem os marionetes. E isso não seria uma realidade natural de seres humanos criados com razão, intelecto e vontade.
Então, uma vez que Deus não pode violar essas próprias leis, de volição, de vontade, de razão, de intelecto, está aí aberta a vida de todos para uma guerra sem fim. Guerra sem fim. Seja a guerra das nações, seja a guerra da nossa vida, seja a guerra interior do bem contra o mal em nossos corações. Essa é a realidade. Não adianta querer criar outra. É a realidade para todos. E para que essas tentações não corroam a nossa fé quando elas batem nas nossas portas, não sejamos mimados ao ponto de esperar uma fé que apenas é baseada nas recompensas e alegrias, por supostamente Deus está nos abençoando porque servimos a Ele, e em troca Ele tem que nos servir com bênçãos e prosperidades em todos os níveis. Negativo. Isso é uma fé ilusionária, uma fé mole, uma fé baseada talvez em milagres aparentes, e esta definitivamente não é a fé do centurião. Porque antes de qualquer tipo de cura para ele, antes de qualquer tipo de sinal que ele estava recebendo alguma recompensa, ele já possuía a fé. Qual era o alicerce? Uma humildade suprema. Só que a humildade, ela vem e ela vai. Ninguém pode dizer que é completamente humilde. Nós temos humildade um dia, outro dia nós temos as nossas tendências ao orgulho, e há que tomar muito cuidado para nós não cairmos no vício do orgulho, na paixão demoníaca do orgulho. E qual é a medida pela qual nós podemos então fazer uma manutenção de, uma vez que a nossa tendência de Adão caído é ser orgulhoso, qual é a única medida de segurança para que nós nos mantenhamos na humildade? Uma vez que é uma coisa muito difícil de mantermos. Esta é a obediência. A obediência, ela empodera, ela energiza a humildade em nós. Ela põe força, ela põe lastro, ela deixa a nossa humildade tonificada quando nós temos obediência. E agora falamos, e o que é obediência então? Estamos destrinchando a fé, as características de uma verdadeira fé, que a base dela é a humildade, mas agora estamos tentando entender como é que nos mantemos humildes, já que a humildade é a base da fé. Como é que nos mantemos humildes? Através da obediência. E o que define obediência? Obediência, meus amados cristãos ortodoxos, de maneira muito simples e direta, é negar a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é expressa em nossas vidas, sendo obediente, claro, a todos os mandamentos da Santa Igreja Ortodoxa. Com todo o que ela diz que podemos fazer, o que nós não podemos fazer, e o que ela diz que é o correto da fé, o que diz que é incorreto da fé, não comungar com as heresias e os hereges, estar completamente disposto aos mandamentos da Santa Igreja, una, santa, católica, universal, apostólica, uma só palavra, a Igreja Ortodoxa. É somente a partir desse parâmetro que nós podemos entender o que é obediência. Quando nós negligenciamos isso e passamos a querer fazer a nossa vontade, o que é que acontece? A nossa ótica de vida passa a estar completamente reduzida ao nosso prisma pessoal. Tudo que olhamos a respeito de Deus, do mundo e nossos irmãos, passa a ser numa ótica muito pessoal. Ao querer fazer sempre a nossa vontade, o nosso prisma, a capacidade de abordar os temas, de interpretar as coisas, é sempre muito reduzida, porque é baseada na nossa vontade. Logo, essa pessoa tem uma palavra para ela. A pessoa que não consegue negar a própria vontade torna-se o narcisista. E o narcisista vê a vida segundo a sua ótica, segundo o seu parâmetro. Mas ao contrário, aquele que nega a sua vontade e obedece aos mandamentos da Santa Igreja, consultando sempre seu pai espiritual, seus irmãos, os confessores, os padres, sobre o que é o que não é correto, essa pessoa gradativamente passa a tornar-se uma pessoa que começa a ver a vida por um prisma exterior a si, de fora de si. Então ela tem uma visão mais ampla das coisas, dos seres humanos, das coisas criadas, uma visão mais ampla de Deus e da vida, e dos irmãos e das circunstâncias. Porque aquele que nega a sua vontade e obedece aos mandamentos de Deus e da igreja, passa a ter uma visão especial sobre o ser humano, o próximo, a compaixão, a misericórdia, a vida, o funcionamento do universo, as circunstâncias. Aquele que nega a sua vontade aprende a ver a vida com uma mente mais ampla, uma mente completamente mais antenada
da realidade da vida. Ao contrário disso, aquele que negligencia essas coisas, não combate o fazer de sua própria vontade, vai se tornando, portanto, narcisista e a sua visão é muito opaca, muito diminuta, muito pequena em relação a todas as coisas da vida. A base dessa doença, a base dessa doença de sempre querer a vida sob o seu próprio parâmetro, significa a falta de obediência, que é negar a sua própria vontade e conseguir fazer a vontade da sua autoridade. Veja que esta é uma característica que mantinha o centurião muito bem sóbrio em relação ao que era a humildade. Como ele mesmo diz, basta que tu digas a palavra, está resolvido, porque eu entendo também da minha condição, que tem muitas pessoas sob meu comando, o que é a obediência, porque eu também digo a ele vai, ele tem que vir, aquele vem, ele tem que ir. E, portanto, isso era automaticamente, na mente do centurião, uma questão que ter tido esta disciplina e ser alguém que lida com hierarquia, pode proporcioná-lo ao longo da sua vida uma noção de humildade, que o gerou a base para uma fé inabalável quando se deparou com Deus verdadeiro, por acaso, no meio de Israel. E essa obediência, queridos amados cristãos ortodoxos, é uma coisa muito difícil. Talvez seja a coisa mais difícil das nossas vidas, mas é o único estilo de vida que o cristão ortodoxo pode ter. É a única coisa que o ilumina, que o salva. É a única coisa que o deixa com sua mente clara. É a única coisa que a sua razão poderá estar protegida de todos os tipos de perigos que a vida pode nos lançar, junto com os demônios do nosso temperamento, que pode vir a nos confundir. E por isso é que a obediência, portanto, ela energiza e empodera a nossa humildade, ajudando-nos a mantermos-nos humildes. A obediência é tudo. E nos dá a condição de estarmos como pessoas humildes. E aquele que é humilde, portanto, tem a capacidade de ter um fundamento excelente para a base de sua fé. E no domingo de hoje, se nós formos observar um paralelo a tudo isso que eu narrei, estamos na biografia diante do grande santo hoje comemorado, santo grande príncipe, Mártir Lázaro da Sérvia. Este grande príncipe, na época medieval, quando a Sérvia e todo o leste europeu estavam sendo invadidos pelo jugo muçulmano, era um príncipe que, véspera da famosa medieval Batalha de Kosovo, ele, portanto, colocou-se na véspera da batalha diante dos seus ícones, confessou, tomou os santos dons e se preparou para a batalha e começou a orar fervorosamente a Deus que o concedesse o dom de livrar-se desses inimigos impetuosos, que desse uma chance de recuperação para sua amada Sérvia, para que sobrevivesse àquela que seria uma das decisões mais difíceis decididas nas próximas horas, que seria o destino da nação sérvia. Como todas aquelas nações eslavas estavam sendo contaminadas e colocadas ao jugo e à submissão à horda muçulmana. De repente, enquanto ele orava sinceramente ao Deus verdadeiro, com todo o seu tipo de sinceridade e emoção que poderia ter pela sua nação, um pergaminho desaba do céu, cai em sua mesa, e quando ele abre esse pergaminho estava escrito: qual reino escolhes? O reino passageiro ou o reino eterno? E aí, não tendo tempo muito de meditar essas coisas, não muito preocupado de onde veio aquele pergaminho, simplesmente concentrado no que seria o dia mais decisivo de sua vida, de seus entes, de seus nobres, de todo o seu povo, simplesmente olha aquilo, não dá muita atenção, mas medita em seu coração. Bom, entre o reino passageiro e o reino eterno, bom, o reino passageiro uma hora acaba. O reino eterno é para sempre. Logo, por uma questão até de lógica, se é de escolher entre um e outro, eu escolho o reino eterno, claro. E tão concentrado na sua tarefa e responsabilidade estava, que nem se deu o luxo
de ficar perguntando se coisas místicas ou não, de ver aquele pergaminho, qual seria o sentido daquilo. A responsabilidade sobre ele era total. O mundo naquela noite estava sob seus fardos, sob suas escápulas. E nada importava a não ser se preparar em alma, corpo e mente para aquela batalha. Passado todas as horas e a batalha começa a ser travada, e em poucos instantes o cenário era catastrófico para o lado sérvio. Hordas e hordas de muçulmanos estavam ganhando terreno. Os generais foram todos rapidamente capturados. De repente, tentando com o último fôlego de sua coragem manter-se de pé, mas já não entendendo de para onde é que foi as suas orações, confuso no meio dos seus generais, um por um caindo, a moral dos seus soldados baixando, e de repente, diante de si, um dos seus generais exposto diante dele, e ele tentando resistir com todo o tipo de honra que se poderia ter como um guerreiro, também passa a ser perfurado por lanças, também passa a ser capturado e posto de joelho, observando todas as torturas que os muçulmanos estavam fazendo diante dos seus generais. Naquele momento, a sua vida começou a entrar em colapso moribundo. Começou a entrar no processo de separação da alma com o corpo que nós chamamos de morte. E completamente sem entender a sua situação, começa a rezar ao seu Deus, questionando o que é que está acontecendo. Como pode ser que a Virgem Maria, os santos que nós vimos que em tantas guerras que os eslavos travaram, que os gregos travaram, que os romanos travaram, todos foram bem protegidos, por que é que agora, justo eu, na minha circunstância, e meu povo, estará sob o julgo? E começou a passar na mente dele um filme do que ocorreria. Mulheres seriam estupradas, filhos seriam assassinados, meninas seriam violadas, toda a nação seria colocada como escravas. E isso começou a passar em sua mente como por um filme. E questionava assim, sofrendo um martírio físico, um martírio psicológico, pensando onde é que está o Deus a qual sempre protegeu os ortodoxos, o que é que está acontecendo. E naquele momento um feixe de luz se abre diante dele, como se o tempo e o espaço parassem, e uma figura com uma túnica púrpura se aproxima dele e diz o seguinte: eu sou o profeta Amós. Inclusive hoje no Sinaxarion, se nós comemoramos o profeta Amós, junto com vários santos que hoje são comemorados. E ele disse: hoje será o dia de tua morte. E todas as vezes que uma alma batizada está fazendo a sua passagem, o santo nesse dia vem para poder recolher essas almas. E então, a verdade é essa: eu vim recolher a tua alma. E Deus permitiu-me que, devido aos seus questionamentos sinceros que você está tendo, pudesse lhe explicar por um tempo o que está ocorrendo para que você possa morrer em paz. E ele encontraria o profeta Amós. Como morrer em paz? Tudo que está acontecendo na minha vida é o caos. E então o profeta Amós diz para ele: repare bem a cena de guerra. E todas as almas daqueles intrépidos soldados que estavam todos degolados ou martirizados, inclusive os seus generais, estavam sendo recebidos por anjos, que estavam levando cada alma daqueles soldados para o paraíso. Enquanto que ao lado dos muçulmanos, todos os soldados vitoriosos, demônios e demônios estavam ao redor deles. Eles veja a guerra por essa outra ótica, por um tempo. Veja que não é tão assim a coisa. E ele disse: ok, muito belo toda essa cena. Que os soldados que deram sua vida, fizeram suas obrigações, é claro que, como mártires, estão sendo levados para o reino dos céus. Mas isso não me resolve nada. A verdade é que toda a minha nação será subjugada, mulheres serão violadas, praticamente não existirá mais o nome Sérvia. A Sérvia será apagada da face da terra como nome. E o profeta Amós disse o seguinte: querido Lázaro, pense comigo. Quando as coisas estão ruins, quando o metal está oxidado, quando algo não presta mais, quando algo não tem conserto, o que se faz com isso? E o
príncipe Lázaro respondeu: isso é jogado fora, ou tem que passar pelo fogo para ser reconstruído, ou, enfim, é descartado. E ele disse: assim ocorreu com tua sérvia. Tua sérvia muito já não serve mais ao Deus verdadeiro como deveria. A piedade e o calor da fé se esfriou. As pessoas estão na igreja, no templo, mas suas cabeças estão no mundo. Todas suas condutas imorais estão distantes da fé e da conduta que Deus se agradou. E por isso esse flagelo foi permitido. Mas por uma bênção especial a qual tu és responsável. E o príncipe Lázaro não entendia absolutamente nada disso, porque quanto mais ele tentava interpretar as palavras do profeta Amós, mais nada fazia sentido, porque a realidade diante dele era o caos de sua nação. E então o profeta Amós dá a ele toda uma catequese, daquele pequeno lapso entre o tempo e o espaço, sobre todas as vezes que Israel estava com a fé denegrida, o que Deus fez com Israel. Quantas vezes permitiu o exílio na Babilônia, na Síria, o jugo sobre o Império Romano, tudo com a finalidade de tentar corrigir Israel para o verdadeiro caminho. E por A mais A e B mais B, mostrou para ele como tudo na natureza é melhorado quando passa pela provação, pelo fogo, pela fome, pelo exílio, pela escravidão. Como o ânimo se renova, como a fé é acendida e como a mente é fortalecida para a próxima e próximas gerações. E mesmo assim, ainda nada fazia sentido na mente do príncipe Lázaro, que naquele momento estava capturado pelos soldados, seus braços como troféu de glória, estendidos de um lado e do outro por um soldado e outro, e uma lança já havia o atravessado. Estava nos últimos momentos de sua vitalidade. Mas Deus deu a ele, naquele momento moribundo, uma teoria, a visão divina. E o profeta Amós, se reparemos, estava já protegendo que nenhum demônio foi permitido nem sequer tocar a alma do príncipe Lázaro nesse momento de agonia. Como sabemos que é comum quando estamos na nossa passagem entre a vida e a morte. E naquele momento, então, o profeta Amós diz a ele: lembra daquele pergaminho que na noite anterior caiu em tua mesa? E o que estava escrito? Se escolherias entre o reino passageiro e o reino eterno. E no momento que tu leste aquele pergaminho, anjos e anjos do céu estavam orando para que tu tomasse a decisão verdadeira. Porque dessa decisão, na tua consciência, dependeu o desfecho dessa batalha. E mais uma vez, nada fazia sentido na mente do príncipe Lázaro. E ele começou a meditar, e meditar. E então, o profeta Amós perguntou: qual dos reinos você escolheu, o passageiro ou o terreno? Ele disse: sim, por um motivo lógico, eu escolhi o reino terreno. Ele: pois então, se tu escolheste o reino eterno, e não o reino terreno, escolheste o reino, claro, o reino infinito, e não o reino terreno, aqui está o desfecho da guerra. A Sérvia está sendo dominada, e tu estás ganhando o reino dos céus. Mas não é só tu que estás ganhando o reino dos céus, ó príncipe Lázaro. Deixa-me te explicar de uma vez. Se naquele momento tivesse escolhido o reino passageiro, a Sérvia estaria vitoriosa agora na guerra. Porque os principados e potestades de Deus dariam a guerra a ti, contra as hordas dos bárbaros. Mas essa vitória não faria bem para a futura ressurreição da Sérvia, enquanto nação ortodoxa. Iriam ganhar a vitória, mas nada mudaria em sua fé e provavelmente, naturalmente, até deixariam de serem ortodoxos, deixariam de terem a fé, porque suas vidas não mudariam para melhor no sentido do reino dos céus. Mas como tu escolhestes para ti e para a Sérvia o reino eterno, essa derrota significará a poda, o fogo, o crisol, a qual Deus vai purificar os corações dessa geração. Os que sobreviverem vão se agarrar desesperadamente à fé no Deus verdadeiro e na proteção da Virgem Maria. E a próxima geração será liberta do jugo muçulmano, mas primeiramente será liberta do jugo mundano, porque a fé para eles voltará a ser algo prazeroso, valioso, e a próxima geração de sérvios, ainda que uma nação muito menor do que essa, será uma nação fervorosa. E por isso, devido à tua escolha,
Tu fizestes bem, ó sábio príncipe, e salvaste pelo teu sacrifício de fé a tua nação de perder para sempre a fé. E por isso, fique tranquilo, porque todo esse martírio tem um sentido. Desde que tu tomaste a tua decisão sábia, Deus a acolheu e por isso está salvando a Sérvia, ainda que aos olhos do mundo pareça o caos e a derrota, do sentido do reino dos céus e da fé. Tu, pela tua decisão, como o amado guardião da tua nação, a salvaste, porque Deus acolheu a tua oração santa pelo teu povo, que tão pouco merecia tal oração. Aqui vemos um exemplo extraordinário de como a fé do príncipe Lázaro, mesmo em circunstâncias completamente até inconcebíveis para ele, foi uma fé inabalável do Deus verdadeiro até em momentos de agonia, escolhendo por razão de força maior o reino dos céus, em sua consciência, sempre pondo Deus em primeiro lugar. E quais foram os frutos inabaláveis desta fé? Os frutos que foram colhidos. Qual é o resultado agora de todo esse sermão? Nós vimos falando no exemplo do centurião, o homem que tinha comandantes a seu comando e que teve humildade como base de fé, porque estava acostumado à obediência. Príncipe Lázaro, a mesma coisa. Um governante com pessoas, uma nação a comandar. Uma fé inabalável do Deus verdadeiro. É fé esta que Deus viu e acolheu como remédio contra este povo servo que estava impetuoso na fé. Ou seja, negligente da disciplina da fé. E pela oração de um santo, Deus salva uma nação, como vemos no Antigo Testamento, sobre a fé de Abraão. E é desta fé de Abraão que nós estamos falando agora. Qual é o fruto final de uma fé fundamentada na humildade? Que esta fé de Abraão, sendo fundamentada na humildade, se mantém na humildade por estar sempre obediente aos mandamentos de Deus, como Abraão sempre se manteve obediente aos mandamentos do Deus verdadeiro. Quais são os frutos e o desfecho de tudo isso que nós estamos dizendo? Que nosso Senhor chegou a dizer: eis que em todo Israel não vi tal fé, nem mesmo entre os filhos de Abraão, descendentes de Isaac e de Jacó. E é por isso que esta nação perderá os dons que lhe foi dado e serão dados aos gentios. Sérvios, uma vez, tornaram-se de gentios a israelitas ortodoxos. Estavam correndo o risco de perderem novamente o direito à fé como israelitas pela negligência a essa fé. E pela oração de um santo, como Israel certa vez foi salvo por Abraão, também agora a Sérvia havia sido salva pelo príncipe Lázaro. Mas tudo isso que nós estamos falando, qual é o fruto que vemos de tudo isso? O que acontece quando um fiel confia em Deus acima de si, quando ao mesmo tempo essa fé é fundamentada na humildade, onde a obediência está sempre em prática, negando-se a si mesmo e fazendo a vontade de Deus? O que acontece no desfecho de tudo isso? Meus amados cristãos ortodoxos, assim como uma árvore não é medida o seu valor pelas suas flores, nem pelas suas folhas, mas pelos seus frutos, a fé verdadeira, baseada na humildade, que é mantida pela obediência, sempre gerará os frutos maravilhosos e eternos do amor. E ainda que de maneira inconsciente, assim como o centurião, simplesmente tudo o que ele fez como base dessa fé, que tinha como alicerce a humildade, devido à obediência, o que estava movendo? Qual era o fruto do centurião que ele estava entregando ali naquela ação de interceder pela saúde de seu servo, qual para ele era um escravo. Servo de centurião, traduzindo, é um escravo que não tem nenhum valor. Não há nenhum tipo de diferença na vida do centurião se o seu escravo morresse ou vivesse. Mas, por amor, não por obrigação, o centurião foi buscar ajuda e alguém alheio até às autoridades do Império Romano.
buscar ajuda a quem poderia ajudá-lo, já que as circunstâncias haviam esgotado em medidas cautelares. E por isso agora foi ao Messias, ao enviado e ungido de Israel, que para ele ao nível de autoridade era até uma humilhação submeter-se a esse pedido, mas com a humildade que tinha, baseada na obediência que vivia, foi com o fruto do amor, sem obrigação nenhuma, pedir por intercessão ao seu escravo. E é claro que Docio, quando viu que os frutos que o centurião estava trazendo já eram amor, é por isso que ele já antecipou e disse, eu vou e agora, eu vou e eu o curarei. Por quê? Porque essa recompensa imediata ao centurião? Porque os frutos do centurião, baseado em sua fé verdadeira, alicerçada na humildade, mantida pela obediência, era o amor. Assim como também na biografia do príncipe Lázaro, vemos que é um paralelo a todo esse evangelho de hoje, que coincidentemente nesse ano cai com o evangelho do centurião. Tudo o que ele estava fazendo naquela noite, que nem deu atenção, se fosse qualquer outro negligente espiritual, estaria desconcentrado naquela noite para sempre. Um pergaminho caiu do céu da minha mesa, não onde veio, para onde vai, devo chamar os monges, alguém que me interprete, ou seja, seria um egocentrismo, seria um narcisismo preocupar-se por que o pergaminho caiu do céu em sua mesa. E que, convenhamos, é algo extraordinário, mas pelos frutos do amor, tão abnegado pela sua nação, nem tão pouco se preocupou com esse suposto milagre, nem tão pouco sobre o conteúdo do pergaminho. No lapso de tempo, ele decidiu que tinha que decidir entre o reino passageiro e o reino eterno. Mas voltemos à minha realidade. Por amor, amanhã eu terei que decidir corpo no corpo o destino da minha nação, que está em perigo, pois as ameaças muçulmanas são pesadas à minha nação. Tudo o que ele fez foi por amor. E Deus viu que no meio daquela nação corrompida, esse príncipe governante desta nação era digno de amor. Porque vivia por amor abnegado à sua nação. E o conduziu com a recompensa do martírio, de tal maneira que o seu sangue derramado de seus generais, de seus soldados, foram um tipo de irrigação e adubo, para que mais tarde a terra estéril sérvia, que estava fraquejando, já não dando mais frutos espirituais do amor, irrigada por esse adubo e água do amor, pudesse florescer na próxima geração com os frutos do amor. Vejo como a decisão abnegada, em obediência, fora de si, por obediência a Deus, por humildade total, por despojamento total, fez com que a fé inabalável, alicerçada pela humildade e mantida pela obediência, gerasse os frutos do amor, e o amor maior, não é um simples amor qualquer, o amor capaz de fazer Deus intervir na história da Sérvia com um flagelo permitido na providência de Deus antecipada, para que os frutos do amor verdadeiro ao Deus verdadeiro pudessem florescer para sempre na nação da Sérvia, que, bem ou mal, até hoje se mantém ortodoxa, ainda que sob o jugo do ecumenismo. Vários e vários sérvios foram um dos principais, primordiais e antecipados denunciadores zelotas do ecumenismo, quando ele estava ainda lacrado e não havia sido desembrulhado pelos agentes maçônicos. Os sérvios haviam sido especiais também, e seus primeiros zelotas do Mundo de Atos, com o seu slogan Pravoslav e Smert, e a formalidade de uma igreja alternativa para a sé corrupta, tudo isso, a nação sérvia foi uma das que, por um lado, foram uma das mais antecipadas ao ecumenismo, mas também tiveram grandes luminares que já denunciavam o ecumenismo quando ele não estava desembrulhado, como São Justino Popovich, com seus sermões e sua voz grossa de trovão, denunciando as maluquices e as inovações do comunismo, do ecumenismo, como a religião do anticristo. E, por isso, recente da nós do tempo, inclusive São Justino Popovich, e todos aqueles monges do Monte Athos, do deserto de Carolia, que, inspirados por toda essa verdadeira ortodoxia sérvia tradicional, se mantiveram completamente alienados
a todo tipo de comunhão com os hereges, lá pelas décadas de 30, 40, 50 e especialmente a partir de 60. Onde o mundo estava tentando detectar as consequências dessas uniões falsas, vários e vários sérvios, de maneira zelota, ou seja, não no sentido fanático, mas no sentido de zelo pela fé, foram primordiais para que mais tarde outros, seguindo esse exemplo, também mantivessem a fé no velho calendário, dos cânones apostólicos, daquilo que é a confissão de fé de São Filarete, de Nova York. E, a partir daí, é o cenário catastrófico que todos vocês conhecem. A guerra entre os ditos auto-intitulados canônicos, só por serem sés históricas, querem se garantirem como canônicos. E por que isso não é verdade? Voltemos ao que o Senhor denunciou no final deste evangelho. Nunca vi tal fé como esta em todo Israel, nem entre os filhos de Abraão, Isaque e Jacó. E é por isso que a fé será tirada deles e dada aos gentios. Bem, voltemos à nossa realidade. Os israelitas pensavam que só por serem descendentes de Abraão, tinham garantia de que, independente, de maneira incondicional, independente do que fizessem, Deus sempre estaria com eles. Mas isso não é uma verdade, Deus nunca deu esse tipo de promessa. A promessa que Deus deu a Israel foi que, desde quando e sempre sejam fiéis aos meus mandamentos e à lei, estarei contigo, ó Israel. E praticamente nunca Israel foi completamente fiel a Deus. Chegou o momento que até não reconheceram o seu Messias e o crucificaram. Logo a aliança com Israel foi quebrada. Não porque Deus não foi fiel, porque o próprio Israel não foi fiel. E a fé de fato foi tirada deles e dada aos gentios. O mesmo risco que ocorreu com o antigo Israel, corre o novo Israel. Como a Sérvia, parte do novo Israel, estava correndo um grande risco de, oxidando-se pelas práticas mundanas, pela falta de piedade da fé, acabar por perder toda aquela aliança nova do Novo Testamento com o Deus verdadeiro na Igreja Ortodoxa. E protegida disso, como Israel muitas vezes foi protegido de sua alienação pelo exílio, pelo martírio, pelo subjugar de outras nações, agora os islâmicos por um tempo iriam subjugar a Sérvia. Mas, no auge dos tempos, como já denunciava seu Justino Popovich, muito antes de termos essa facilidade das informações circularem pela internet, e quem quer ser ortodoxo, mundial, ecumênico que seja, mas quem quer encontrar no sino do verdadeiro, ainda consegue, pela quantidade de informações que hoje circulam. Naquela época isso não era possível. Mas São Justino já denunciava, São Justino Popovich, as grandes loucuras que poderiam vir a se tornarem e aberrações caso as sés mundiais não abandonassem as suas inovações e aproximações com os hereges em comunhão plena, em concordância com inovações. E por isso é que, passado o tempo, tudo isso tornou-se realidade. De fato, houve o revogar dos anátemas, a comunhão eucarística totalmente formulada em 1071 em Balaman, a formação da comunidade mundial de igrejas, as sés mundiais participando de todo esse teatro maçônico, e a resultado o que é? Apostasia. Bom, Deus caminha com a apostasia? Pode Deus verdadeiro caminhar na apostasia direta dos patriarcados? É claro que não. É uma coisa óbvia, não há dialética aqui. Se há dialética, são por parte dos corruptos e heréticos que querem usar a dialética para confundir as almas simples. Mas a ausência de dialética é muito simples. Sim, sim, não, não. Mais do que isso vem do diabo. E não é porque somos simplistas ou ignorantes. É porque é assim. A nossa consciência se sente bem assim. E uma vez que as sés históricas não foram fiéis aos mandamentos eternos, automaticamente isso não é o que as manterá válidas simplesmente por serem históricas. Porque uma igreja não se mantém válida porque é histórica ou antiga, ou porque é famosa, mas pelo que vive e confessa, pela sua sucessão ininterrupta apostólica, desde que enquanto mantenha
junto com a sua ação mecânica, a confissão de fé no Deus verdadeiro. E quão grandes foram os frutos que as orações de São Lázaro pôde ter, que até mesmo no auge do século XX, servos se mantiveram chamados zelotas, outros também seguiram esse mesmo exemplo, e assim para cada nação ortodoxa, para nós, seja onde o mundo existir, o que nos mantém fiéis a Deus são os frutos do amor, caso a nossa fé seja uma fé baseada na humildade, sendo a humildade o que nós já falamos, toda a capacidade que temos de energizá-la com a obediência, que é a negação de nossa vontade para a vontade de Deus. E os frutos que se esperam de tudo isso são os maravilhosos frutos do amor. Não o amor emocional, mas o amor inclusive à verdade. O amor antes de qualquer coisa não é amor sentimental, é o amor à verdade e manter-se nesta verdade. Isso é a definição de amor. Amor é amar, conhecer e servir sempre à verdade e estar se mantendo nela sobre qualquer tipo de condição favorável ou desfavorável. Isso é amor. E a verdade é a pessoa de nosso Senhor, de Deus Salvador Jesus Cristo, em sua Santa Igreja Católica, com todas as suas diretrizes, que não se pode nem adicionar nada, nem tampouco tirar nada. E esses são os verdadeiros frutos do amor para aquele que tem fé verdadeira, baseado no alicerce da humildade, que é o que dá essa característica da fé, humilhando-se a si mesmo, ou seja, nunca pensando em, nunca tendo essa confiança total em Deus, acima de qualquer coisa, inclusive nós mesmos, tem como essa base, nossa virtude das mais difíceis, ser humilde, simplesmente ser humilde, lutar para que se possa entender na prática o que significa a humildade, energizando-a constantemente pela obediência, que é o negar de nossa vontade, obedecendo todas as diretrizes que nossa Santa Igreja nos dá. E por fim, seremos coroados para muito mais do que a nossa consciência possa entender. Deus nos permeará a recompensa dos maravilhosos frutos do amor, em sua verdade, porque fora dela tampouco há amor. Que diz o nosso Senhor e Deus Salvador Jesus, faça-nos dignos, pelas orações de sua Puríssima Mãe, até a Virgem Maria e todos os santos. Amém. Amém.